Então a gente já vai para aquele momento de perguntas, de um bate-papo. Aí eu quero convidar o nosso mediador, Luiz Alberto Schreiner, que é presidente da ASCE, diretor financeiro do CENGRS e ex-assessor da diretoria financeira do Grupo CE, e também convidar o Marcelo Mitre e o Vitor Pajaro, que vão participar online, virtualmente, o André Guinhatti. O André também está por aí? Está aí o André. O André, então, convido o André e o Luiz Schreiner para ocupar as cadeiras, e os demais, o Vitor e o Marcelo, vão estar conosco pelo telão. Schreiner, por favor. Bom, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, plateia, público que está conosco, o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais. O Vitor, acredito que esteja nos acompanhando também remotamente. Sim, estou aqui, pessoal. Acho que precisa só ajustar as câmeras ali, mas estou aqui. Está bem, ele está ali fazendo. Bom, a gente está aqui com espaço agora para perguntas e respostas, e também, se houver um interesse de vocês debaterem o assunto, enfim, fazerem alguma considerações, enfim, sobre os temas que foram trazidos aqui, a gente está bem à disposição. Alguma pergunta que chegou pelo WhatsApp? Está chegando. Olá, boa tarde. Meu nome é Juliano. Eu sou um intruso aqui, podemos dizer assim. Sou um administrador de empresas. Fui convidado pelo nosso amigo Schreiner aqui para participar do evento. E com grande prazer aqui compartilho com os amigos engenheiros, né, essas questões. Muitas das minhas dúvidas eram com relação à cap table, né, que eu queria levantar algumas questões que eles trouxeram aqui. Pena que o Paulo teve que se ausentar, mas acredito que os demais colegas ali podem me auxiliar a explicar algumas questões. Sou uma pessoa sempre de muitas ideias, né? Já tenho empresa, sou consultor de empresas, tenho alguns negócios e sempre procuro alguma coisa diferente para estar investindo, sempre pensando em algum parceiro que eu vejo e tento trazer alguma ideia e fazer com que ele siga comigo neste caminho, né? Então, gostaria de pedir pro senhor André a questão de explicação ali mais sobre o low code, no code, né? Também gostaria de pedir se alguém poderia também falar sobre o clube de deal que foi levantado pela CapTable, e eu gostaria de saber se alguém poderia também trazer alguma explicação nesse sentido, né, para nós aqui. E também eu vejo muita dor, inclusive aqui do sindicato, né, de como trazer receitas muitas vezes para os locais, né, e eu vejo muitas startups como aquela, como é que eu posso dizer assim, como aquela muito queima de dinheiro para pouco resultado, para pouco lucro, né. Ela acaba trabalhando muito no OPEX, né, na manutenção, e por sua vez acaba pedindo muito dinheiro. Gostaria de saber se tem alguns casos de empresas que são consideradas startups, né, que elas já nascem conseguindo fazer uma economia real, vamos dizer assim, né, não uma economia futura, assim, de startup, mas sim uma questão de conseguir trazer esse resultado real já, de trazer lucro, de já trazer algum resultado no médio, curto prazo, como se espera de uma empresa de capital real, né? Obrigado. Legal, eu começo aqui, depois a gente bate bola com o pessoal que está no vídeo, né? Por que eu trouxe a questão do no-code e low-code? Porque problemas para resolver não faltam. Pessoas querendo resolver, engenheiros com capacidade de resolver problemas não faltam. Muitas vezes a barreira é o problema do desenvolvimento de software, porque ele é muito caro, né? Os desenvolvedores hoje, a partir da pandemia aumentou isso, trabalham muitas vezes em dólar para países fora do Brasil, e isso cria uma barreira para tu começar a testar teus produtos.
né, a tua ideia, né, ver se aquela ideia funciona. Então, para muitos casos, tu não precisa desenvolver um software inteiro para validar isso. E essas plataformas de no-code, low-code, com custo muito baixo, desde que tu tenha a cabeça lógica para estruturar o teu problema e resolver, é uma mão na roda. Então, sou defensor disso como pelo menos o primeiro passo. É a panaceia para todos os males? Não. Né? Obviamente que em algum momento você vai ter que ter uma aplicação nativa, mais performática, etc. Mas a pior coisa que tem, e acontece muito para nós, é empreendedor que gastou uma fortuna desenvolvendo um software que é um software de prateleira, ou seja, nunca testou no mercado. E aquilo vai fora. Então, isso é um desperdício. Então, é mais um mindset, assim, né? Vamos usar as ferramentas que tem hoje, né? E vamos fazer a coisa simples e vamos validar. E a partir daí tu vai ter apoio, tu vai ter gente botando recurso financeiro e principalmente recurso intelectual, né? Para fazer o teu negócio estar certo. É só para não ter barreiras a mais, né? E a barreira do desenvolvimento de software é uma barreira grande. Essa é uma... o Clube Deal, na verdade, o que é? Em vez de você... Porque a regra é muito importante, né? É muito difícil tu acertar na cabeça numa startup. Pô, eu botei os números ali, pô, tem uma que deu 500 vezes. Pô, que legal, eu quero aquela. Só que a gente investiu em 140 para chegar naquela. Né? Então, tu tem que ter um portfólio de startups para poder cravar. A gente investiu naquela quando eu faturava zero. A chance de ela não ter dado certo era muito grande. Então, o Clube Deal, tu junta uma turma de amigos, aí tu soma cabeças, soma ideias, soma conhecimentos e soma o dinheiro. Ou seja, na hora tu vai arriscar menos, né? Então tu vai ter uma chance maior de no portfólio ter um resultado. Qual é a desvantagem? Não tem mágica, né? Quando tu reduz risco, tu vai reduzir a alavancagem também. É apoiar as duas pontas. O que a gente faz da UOL é muito isso, né? A gente tem um grupo de... Cada pool tem um grupo X de investidores, o grupo atual são 200 investidores. A diferença é que no Clube Deal, você vai ser o que vai fazer todo o trabalho, de seleção, parará. No caso da aceleradora, a gente tem uma equipe dedicada a fazendo isso. Então, é óbvio que, mas a gente conta com o investidor também para fazer mentorias. Então, não chega a ser muito diferente um do outro, né? A diferença é ter uma equipe ou não. E aí, a última, sim, um dos casos que eu citei ali, da Eatbox, é uma plataforma para nutricionistas, é uma plataforma, nutricionista é um nicho de mercado, então, para os VCs que olharam aquela solução, puxa vida, é um nicho pequeno, se eu entrar agora, eu não vou ter espaço para sair, ela não vai conseguir crescer o suficiente para eu ter o meu lucro também. Então, eles não conseguiram investimento. Desde o zero, esse é o de bootstrap, era só com o primeiro cheque que a gente deu, eles conseguiram crescer. Hoje, eles são líderes de mercado no Brasil, atende mais de 30 mil nutricionistas. É um negócio de mais de R$1 milhão por mês. É um negócio gigantesco? Não, mas ela tem uma margem de 80%, porque é só tecnologia, só software. Os caras são uma meia dúzia de pessoas dando conta do Brasil inteiro. Né? Então, tem isso. Né? E hoje, o pessoal vai poder falar mais, está cada vez mais se buscando isso. Né? Se injeta dinheiro, mas não se quer uma coisa muito descolada entre o que o cara está gastando e o que o cara vai faturar lá na frente, porque as rodadas estão mais apertadas. Né? O dinheiro está um pouquinho mais escasso nesse momento. Mas eu passo a palavra para o pessoal comentar aí também. Então, uma regra no mundo do Venture Capital até que a gente utiliza muito para medir a eficiência da queima de capital, que é a famosa regra dos 40, onde a soma do crescimento da empresa mais a subtração aí da quantia de dinheiro percentual que eles estão queimando tem que ficar 40 ou acima. Então, a gente vê, de fato, muitas empresas sendo ineficientes no uso do capital para conseguir crescimento. Hoje, a velha máxima do Venture Capital, a gente investe para que a empresa possa, aí, de maneira desproporcional, trazer um retorno muito maior para esse investimento. Quando você menciona, por exemplo, o Club Deal, e aqui na Provence a gente teve uma fase que a gente fez alguns, a grande vantagem disso, como o André trouxe, é ter mais pessoas dentro do seu grupo te ajudando a construir um caminho promissor para essa companhia. Porque hoje, dado que são empresas de estágio inicial, você tem muitas ferramentas para poder ajudar o empreendedor a não cometer erros, como você deve ter visto em outras empresas que você investiu, não cometer erros que provavelmente no seu passado você aprendeu melhores formas de execução e, na melhor forma possível, poder crescer a companhia de maneira consistente e sustentável ao longo do tempo.
Então, hoje a nossa visão aqui como Provance é que busca bastante a sustentabilidade no crescimento. Provavelmente vocês já viram muitas vezes a famosa expressão do crescer a qualquer custo. É uma tese bastante, eu diria, comum, principalmente nos Estados Unidos. Eu acredito que no Brasil a gente acaba sendo um pouco mais conservador nesse uso do capital. Pô, complementando aqui, acho que primeiro na frente do low e do no code, acho que o primeiro ponto é que essas ferramentas, ela expande o público endereçável, né? Quando a gente olha para ferramentas de software, elas, uma boa parte, né, acho que depende, de certa forma, de uma mão de obra um pouco mais técnica para poder estar conseguindo drivar a adoção e o uso do dia a dia. Quando você traz plataformas low e no code, consequentemente, você permite com que as pessoas que são mais orientadas a negócios consigam também estar utilizando e navegando nelas, né? Então, isso expande o escopo de atuação e adoção dessas ferramentas. Então, por isso que é um modelo bastante atrativo, porque isso expande também o seu ICP, né? O seu público, o seu Ideal Customer Profile. Quando a gente traz puxando agora na frente de Club Deals, acho que é importante ressaltar que a indústria de Venture Capital como um todo, ela é marcada pelo que eles chamam de Power Law, ou então o efeito de Baby Ruth, que é justamente poucos investimentos, foi bastante do que o André falou, vão representar boa parte dos setores. Então, tem um Pareto ali, né, 20% dos investimentos estão representando 80% dos setores, né, que são aqueles investimentos que estão dando 10 vezes mais, né, e aí vai ter uma parcela ali que vai ficar entre 5 e 10, outra 2 a 5, e outros ali que ficam nesse mass middle, que é 1 a 2, e os write-offs, né. Então, quando a gente olha para essa dinâmica, existe uma certa necessidade de diversificação do portfólio para conseguir garantir que você esteja exposto a esses potenciais ganhadores, né? Visto que quando você acerta, ele retorna, se não o fundo, mais do que o fundo, principalmente. Então, se você está exposto exclusivamente em um só empreendimento, você não fica exposto a esse efeito como poderia. Da mesma forma que se você também faz um modelo de estatístico, né, de spray and pray, foi o que o Paulo mencionou, você tem que ter um jogo de originação muito bom. É um pouco do trabalho que a Canary, por exemplo, faz aqui no Brasil. Então, acho que existem algumas dinâmicas ali que devem determinar um pouco disso. E a minha sugestão, assim, para o investidor que está começando nesse mercado, é aprender justamente com um gestor, ao invés de fazer por conta própria. A gente vê muita gente investindo e cometendo alguns erros que poderiam ser evitados por ter uma indústria já fomentada que hoje procura educar o investidor para que ele se capacite e, consequentemente, fomente ainda mais o ecossistema. E a gente acredita que começar diretamente pode justamente prover uma experiência contrária, né? Fazer uma queima desse capital como um todo e, eventualmente, traumatizar e até mesmo evitar ou postergar a entrada de maior peso na indústria, né? Então, quando a gente olha quanto do mercado brasileiro que investe na classe de alternativos, que é justamente essa classe de venture capital, private equity, ela está muito atrás que quando a gente olha para Estados Unidos, que está ali na casa de 30% a 40%. Hoje aqui no Brasil a gente está falando de 5%. Bom, então acho que a questão do Club Deal, e Club Deal também é muito comum para fundos, né, ou wannabe funds, que estão começando e não conseguiram levantar capital ainda, né? Então, geralmente o que esses fundos futuros fazem é trazer deals, né, trazer investidores, atrair interesse, investir, e a partir do momento que tiver maior demanda, colocar um fundo de pé e escorregar esses investimentos profundo, né, e consequentemente quem estiver entrando de novo ter um certo pedágio ali para poder estar conseguindo entrar no fundo, mas aí já com ativos investidos e facilitando o processo de captação. Então é um pouco da minha leitura sobre o Club Deals. Quando a gente fala da frente de startups reais, eu acho que vale bastante a pergunta do porquê que você quer captar dinheiro, né? Tem uma questão que é muito o pensamento de manada, muito hype, muito FOMO, né? De, pô, ao tanto que essa indústria está aquecendo, a gente escuta bastante sobre ela, então, putz, eu tenho que estar junto. Mas não é para todo mundo, assim, é algo que a gente provoca bastante aqui, né? Do porquê que você quer levantar capital. O que você está fazendo aqui é um casamento, né? E é um pacto onde você está pegando dinheiro com um gestor que precisa de liquidez. Então, você está assinando um pacto que, de alguma forma, você vai auxiliar esse investidor a sair do seu negócio também. Então, se você almeja chegar aqui num lucro, né, sem que tenha um IPO, ou se tem alguma saída via M&A, enfim, e rodadas subsequentes para poder dar a opcionalidade de saída via secundária, é pouco provável você vai conseguir atrair um VC. E dois, você tem que pensar do porquê que você quer estar atraindo capital.
né? Existe um product market fit, como o André trouxe, que é muito forte, muito latente, né? E que se você colocar mais capital aqui para escalar mais fácil, o business vai responder e, consequentemente, você consegue chegar do ponto A ao ponto B em muito menos tempo, né? E ao invés de você estar num bolo ali de 10 milhões, você está num bolo de 1 bilhão, né? Se fizer sentido, beleza, segue em frente. E acho que isso é muito comum também de mercados, indústrias que têm uma dinâmica de first mover advantage, winner takes it all, né? Que é o grande caso aqui de, por exemplo, o Uber, né? Que é onde entra outras teorias aqui de blitzscaling, que é justamente escalar com uma velocidade bastante rápida. E acho que entra alguns indicadores de eficiência, né? Então, o que o Marcelo trouxe ali, de justamente da regra dos 40%, é muito comum para empresas que já estão mais no mid to late stage, digamos assim, numa série A em diante, né? A gente olha bastante aqui quanto de nova receita que a empresa está trazendo no ano e quanto que ela está precisando queimar de caixa, né? Então, para cada R$1 que ela queima, quanto que ela traz de nova receita, né? E a gente tem uma regra de bolsa que tem que ser 1 ou maior, ou seja, para cada R$1 gasto, né, queimando caixa, ela tem que trazer no mínimo R$1 de nova receita, né? E aí, nova receita, a gente está levando em consideração também os clientes que estão sendo perdidos, né? Então, o que a gente olha é justamente o net. Então, tem que estar entrando muito mais do que está saindo, para justamente justificar e fechar essa conta. Então, essas são algumas das ponderações, eu diria, do porquê tá captando com venture capital, né? Qual que é a dinâmica da indústria, do mercado que você está inserido e, ao mesmo tempo, métricas que talvez poderia dizer essa eficiência do crescimento e dar um pouco mais de embasamento ali para poder fazer captações subsequentes ou até onde que ela deveria ir. Bom, eu acho que essa questão ficou bem respondida, né? Não sei se tem mais alguma dúvida relacionada a isso, mas eu tenho uma pergunta aqui do pessoal que é mais ligada ao setor de engenharia, né? E a gente sabe que as empresas de venture capital e as aceleradoras, elas são agnósticas quanto ao setor de investimentos, né? Enfim. Mas é uma curiosidade dos colegas, né? Saber como é que é a questão relacionada às soluções para a indústria na área de engenharia, né? A gente sabe que tem muitos problemas. Eu sou engenheiro eletricista, originário do setor elétrico, e a gente tem muitos problemas na empresa que precisam de solução e que, enfim, que a digitalização dos processos aí viria muito a calhar. Na parte da manhã nós tivemos a presença aqui da Pixforce, né? E ele nos trouxe uma experiência muito interessante de soluções na área de engenharia, tanto em linhas de transmissão, quanto na indústria de mineração e tal. Aí a pergunta é, que percentual vocês têm ideia assim de empresas, startups, né, que eu me refiro, que atuem em soluções para engenharia e como é que é esse mercado? Vocês teriam uma visão, uma informação sobre isso? Perdão, agora melhorou. Hoje existe um boom na parte de energia limpa, né? Só aí tem bastante coisa acontecendo, bastante coisa, energia solar, de tudo. Tem essa parte de gestão, de gerência de redes também, tem bastante coisa. Tem análise de imagem para saber defeitos em rede elétrica. Então tem bastante coisa. Ó, comparado com o volume de startups que são para as outras áreas, né, mais próximas do B2B, do B2C, é um pouco menos. Mas tem muita coisa para ser feita, sem dúvida. Não sei se o pessoal aí do Ouvir, a Stella, tem alguma coisa a mais de experiência. Provence? Aqui do nosso lado, a gente está vendo cada vez mais inovações, tanto na área de logística, quanto na área de construção também. Hoje, a parte de real estate, de investimento em propriedades e construção, acaba sendo um terreno bastante fértil. Fora isso, como mencionado pelo Luiz, uma das grandes áreas a serem exploradas aqui pelo Venture Capital é a energia limpa, principalmente a solar e a eólica. A gente tem visto bastante inovação, principalmente fora do Brasil e algumas aqui no Brasil nesse setor. Acho que, complementando aqui o que o Marcelo e o André trouxeram, existe... Acho que vale fazer a ponderação de que cada mercado tem uma natureza,
né? Então, quando a gente volta para aquela analogia da infraestrutura, plataforma, aplicações e transações, a gente percebe que, por exemplo, a infraestrutura e a plataforma geralmente são desenvolvidos em países que têm um investimento acadêmico, né, de pesquisa muito grande. E, via de regra, você não vai esperar que uma AWS, né, essas empresas que são realmente heavy a nível de desenvolvimento e construção dessas plataformas vão vir principalmente do Brasil, né? A gente vê isso bastante de Israel, Estados Unidos, né? A gente vê que aqui no Brasil a gente é muito forte na camada de aplicação e transacional, porque isso implica dar distribuição e acesso a quem poderia estar tendo uma melhoria de vida através dessas tecnologias, né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, a indústria 4.0, né, da internet das coisas, a gente fala de, sei lá, impressora 3D, energia solar, são coisas que muitas vezes a gente provavelmente vai estar absorvendo muita e boa parte dessa tecnologia do exterior e aqui vai passar a ser mais um business de distribuição, né, e de melhorias marginais, de uma forma geral. Acho que também uma segunda frente que é interessante é, por exemplo, na linha de blockchain, né? Então, tem algumas indústrias aqui quase seculares, como, por exemplo, de telecom, que ela é muito capital intensivo, né? Então, a gente não conseguiu ver ainda um business que realmente teve sucesso utilizando a rede, né, a infraestrutura de companhias tradicionais, né? Vivo, Claro, Oi, TIM, e por aí vai. Mas, hoje, existe uma empresa chamada Helium, que ela tenta fazer com que as pessoas comprem um hardware device, né, e tenham nas suas casas. Esse device, ele opera sobre radiofrequência, né, então estima-se que se você tiver 50 desses aparelhos por cidade, você consegue criar uma área de cobertura de sinal e prover internet, acesso a telefone para essas pessoas. E o incentivo da rede é justamente as pessoas que utilizarem essa tecnologia, elas vão ser recompensadas em forma de criptomoeda para eventualmente serem utilizadas ou na própria rede, né, para que elas utilizem e consumam também dos devices de terceiros, ou para justamente converter em outras moedas e ter algum tipo de liquidez. Então, existe um mercado também que tenta trazer de uma maneira muito economicamente viável, através das comunidades, né, e de pessoas ajudando uns aos outros. Mas eu acho que o ponto que eu queria deixar aqui é que, se a gente pensar que é bastante intensivo o nível de desenvolvimento, o Brasil, via de regra, não é um lugar tão fértil, assim como quando a gente olha para Estados Unidos e Israel, né? E só para completar, a gente tem uma startup justamente na área de energia, a Dispor Energia, uma startup lá de Recife, trabalha com energia solar, né, e ele começou montando as mini fazendas e vendendo no B2C, e aí para isso desenvolveu um sistema de gestão, e hoje ele está meio que pivotando, e esse sistema de gestão está sendo vendido para outras empresas, né, no modelo SaaS. Então, tem mercado. Acho que só complementando esse mercado de energia solar que me veio agora em mente, lá fora tem começado a ser utilizado painéis fotovoltaicos com fator de transparência para que seja possível a verticalização dessas estruturas, né? Isso é sempre uma contraposição, porque a transparência ela implica, né, num baixo grau de eficiência de conversão em energia das placas solares. Então, isso é algo também que eu imagino que vindo aqui para o Brasil, né, o Brasil é um dos lugares que tem maior capacidade de produção solar aí do mundo. Isso também vai ser algo que vai ser bastante perene, vai ter bastante aderência também. Acho que vale manter o olho aberto para essa frente. Obrigado pela resposta. Acho que é muito satisfatório a gente saber que o mercado é promissor, né, e que a gente, nesse momento, ainda depende muito de importar soluções, mas isso, de certa forma, abre uma perspectiva importante para quem quer entrar nessa seara, enfim, nesse ecossistema de inovação, né? Obrigado pela resposta a vocês. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta. Não, pensando assim como investimento, né, em startups. Uma informação que acho que para a maioria dos investidores é importante é a expectativa de prazo que ele está disposto a investir ali e que ele vai ter algum rendimento. Eu estou entendendo que nessa área não existe, né, assim, uma previsibilidade, porque aqueles números que o André colocou ali, realizou 40 vezes, não sei, aquilo ali foi num instante que aquela startup foi vendida, foi, né, alguma coisa desse tipo, né? Então, como é que
É assim mesmo? Legal. Ou existe alguma forma de contornar isso? Porque, né? Tá, legal. Assim, primeiro, todo investidor, a gente tem 300 investidores, né? Todo investidor que entrou na UOL, eu deixei muito claro que não é investimento financeiro e que você tem que ter algum ganho, algum drive, além do ganho financeiro. Se você quer ganhar ou perder dinheiro, não precisa perguntar, eu sei qual é a resposta. Mas você tem que ter mais um interesse. O interesse, via de regra, está em se aproximar do ecossistema para aprender. Ou se aproximar para ensinar. E as coisas andam junto, né? Você aprende e ensina junto. E isso te dá um ganho ao longo da jornada, enquanto você espera o investimento financeiro. Porque senão você vai ficar angustiado, né? Você vai realmente, porque demora. As startups as primeiras startups que a gente saiu foram depois de 5 anos. E até lá o investidor não teve nenhum retorno. Então, se você ficar só pensando no investimento financeiro, você vai ficar angustiado. Se você está aprendendo, né, nesse período, né, está tendo prazer da jornada e está vendo o teu portfólio valorizar, fica mais tranquilo. Não é investimento de curto prazo, e eu não diria que não é nenhum investimento financeiro puro para você imaginar, né? Você não, por mais que você queira precificar uma startup, quanto ela está valendo, tem um monte de metodologia, mas ela só vale quando alguém pagar. Até lá é teoria, né? Então, é demorado. Ela é mais rápido que as empresas normais, mas ainda assim demora. E acho que esse, na minha experiência, pelo menos, aí é 4, 5 anos, pelo menos, para ter retorno. O Paulo, é um pena que o Paulo não está aqui, eles estão montando um mecanismo agora que você consegue vender lateralmente. Você compra uma cota e vende para outro. Mas vai ser uma transação de baixo valor, ninguém vai estar pagando muito múltiplo nessa compra lateral, né? Então, é isso, é um investimento de longo prazo, você tem que pegar. Investimento de risco tem que ser um pequeno pedaço do seu patrimônio que você vai botar e não vai ficar angustiado. Pega lá 10%, 5% e põe ali. Mas é isso, não tem mágica, não tem milagre. Se alguém tem uma mágica para contar aqui, eu gostaria também. Acho que além de falar para investir só no que você conhece, né, acho que tendo o conforto ali de estar líquido durante esse período de 5 a 10 anos, minha sugestão é estar próximo de algum desses fomentadores, de aceleradoras, né, venture capital, até mesmo PI, que você entende talvez que você tem mais conforto de entrar, né, nessas empresas. Quando você olha cada vez mais para o early stage, provavelmente mais longo vai estar de estar tendo uma potencial saída, né, porque são empresas que ainda estão construindo produtos. Então, que vai ser menor o tempo das empresas já ter um produto que estão rodando e as empresas já têm um tamanho considerável, né? Isso, conforme você vai avançando no estágio de maturidade, maior a chance ali de você ter uma liquidez num prazo mais curto. Acho que o ponto que o André trouxe é bem importante, que é a questão das secundárias. Hoje tem uma mudança de lei que permite essas secundárias, né? Acho que, não sei se o que eles tiraram foi o teto ou, enfim, estão facilitando um pouco mais, mas é um mercado que ainda está para ser desenvolvido, tá? E tem bastante oportunidade de como que você cria esses marketplaces, né? Esses encontros de oferta e demanda para justamente estar procurando a liquidez para esses investimentos. Ele ainda é muito baixo, porque é muito escasso o acesso às informações para justamente tomar uma decisão, né? Muitas vezes você compra, né, sem nem conhecer o empreendedor, porque vamos pensar, o empreendedor que está lá tocando a empresa, essa entrada de caixa não vai para ele, vai justamente para o investidor. Então, assim, o interesse dele de fazer isso é muito baixo, porque ele vai estar tendo um dispêndio de tempo para poder vender a participação do outro sem que tenha um benefício para a empresa. Então, a assimetria de informação é muito grande nesse mercado, né? Então, assim, acho que, obviamente, estou em fundo, né? Então, acho que tem esse viés, mas talvez na física, querendo um conselho, e algo que eu faço é justamente estar próximo dos fundos, aceleradoras, para poder estar não só aprendendo como que a dinâmica se dá, mas também, principalmente, o que não fazer quando for fazer seus investimentos diretos. Eu acho que... Só pegando o Não, gancho desculpa, pessoal. que o Vitor colocou, eu acho que tem uma questão que a gente teve aqui antes, que foi o Paulo Deitos que trouxe da CapTable, né, que ele falou justamente do marketplace, né? Então, talvez seja nessa linha, nessa trilha aí para quem está iniciando, né? Então, tu tem ali um ticket mínimo mais baixo, a partir de R$1.000, ele coloca na apresentação, e também tu tem um espaço de marketplace ali com uma liquidez razoável, né, que pode ser uma saída, uma porta de saída, né, como investimentos que a gente faz em certificado de recebíveis imobiliários, em debêntures e tal, que
Muitas vezes a casa financeira lá não tem uma liquidez imediata tão alta, mas é uma porta de saída diferentemente de outras empresas de venture capital, né, que são maiores. Só isso queria acrescentar. Desculpe aí, Vitor. Só acrescentando também uma informação importante aqui do nosso lado, uma recomendação que nós sempre fazemos é que, devido ao risco do investimento em venture capital e a liquidez da classe de ativo, hoje uma recomendação nossa sempre é utilizar 1 a 2% do seu patrimônio líquido para investimentos nessa classe de ativo. Então, seria aí de 1 a 2% do seu patrimônio líquido, dividido em um portfólio de empresas ou fundos ou aceleradoras. Boa. Temos mais uma pergunta aqui. Uma coisa que talvez fosse legal se vocês compartilhassem um pouco mais conosco, estou botando agora aqui o chapéu de empreendedor. Como é que eu ponho a mão nesse dinheiro, nesses recursos? Ou seja, e até uma curiosidade maior com a UOL, que está mais perto da gente aqui e que trabalha com cheques menores aqui, né? A Estela e a Provence já estão no outro nível. Mas assim, bom, até considerando talvez duas situações, eu sou empreendedor, eu identifiquei uma dor bem real, identifiquei uma solução, mas estou num MVP. E uma outra situação que, não, eu já estou um passo adiante, eu já tenho até uma solução testada, tenho aí uma pequena receita recorrente. E aí, como é que acontece? Assim, como eu digo, a UOL faz editais, ou eu vou lá bater na porta da UOL e pô, olha, quero falar com o André aí, eu tenho uma sacada muito boa aí, mas preciso de um sócio aí, capitalista. Se vocês pudessem explicar um pouco mais como é que funciona esse processo do funil. O processo padrão é por edital, né? Sempre tem, né? Sempre está aberto para conversar fora do edital, mas você vai cair no funil, né? Então, basicamente, é um formulário que você vai no nosso site, é o www.ac, e ali você vai preencher umas 15 perguntas para a gente entender um pouco do modelo de negócio, qual é o mercado, como é que é a equipe. No fundo, são essas 3 coisas que a gente quer entender. E aonde você está, né? Que momento você está? Você está naquela fase lá de validando, ou só estou na fase da ideia, ou estou com faturamento, estou crescendo, etc. A gente tem a cada 4 meses um batch, a gente fecha, né, o processo em 4 meses. São em torno de 4 fases. A primeira fase a gente avalia o formulário, depois, se a gente gostou, a gente faz uma entrevista com o empreendedor, isso é a equipe da UOL. Se a equipe gostou, a gente monta um comitê que tem investidores da área onde aquela startup atua, sempre pensando ser também construtivo, né? Mesmo que a gente não vai investir, que ele vá para casa com o feedback que possa ser útil para ele voltar daqui no próximo batch. Se ele passou por esse comitê, ele vai para a final. A final é sempre um sábado, um final de semana. A gente convida todos os investidores que estão naquele grupo para participarem, tem uma assembleia. Na parte da manhã, o empreendedor faz seu pitch e depois o investidor fica lá com 15, 20 minutos de perguntas. E a partir daí, ele recebe todo o material antes. A partir daí, a gente tem um almoço conjunto entre empreendedores e investidores para tirar qualquer dúvida que não ficou esclarecida. E voltam os investidores apenas para discutir. Para cada etapa, a gente faz um debate. Começa o debate, uma consultoria, um assessment de RH que levanta o perfil comportamental da equipe, né? Os gaps, pontos fortes, pontos fracos, pontos de atenção. Depois a gente convida um investidor dali que gostou do projeto para defender e um que não gostou para bater. E aí libera o bate-papo, né? Que às vezes fica bem caloroso, imagina pessoas com opinião forte e com opiniões ortogonais. Mas é muito rico também, né? Porque a gente entra lá com uma visão e muitas vezes a gente muda a visão ao longo do debate. Se a gente está certo, nem sempre a gente está, óbvio, mas a gente aprende, vai aprendendo, isso faz parte do processo. No final, a gente tem uma votação, cada um vota a favor ou contra aquela startup, com um peso de 1 a 3, a favor ou contra, né, -1, -2, -3, e com isso a gente cria um ranking líquido, e no final do dia, no final da tarde, a última decisão é aonde botar a régua. Ou seja, a partir daquela régua, todas as startups que estão acima da régua vão ser investidas pelo grupo inteiro. Você foi lá, argumentou contra, detestou,
agora teve espaço para falar, não convenceu a turma, agora tu vai remar para o mesmo lado. Então é um processo que roda cada 4 meses, a gente avalia uns 300 projetos a cada vez e investe de 4 a 10 projetos nesse período aí. E o cheque sai logo depois na sequência, é bem rápido. Eu acho que para vocês aí já o processo é um pouco mais complexo, né, no sentido de que tem que estar muito mais maduro, né, muito mais madura a startup. A última coisa, né, a gente pega então desde sem faturamento até a fase ali de faturamento de 50 mil, 70 mil por mês, faz sentido para o empreendedor. Depois disso, faz sentido já começar a falar com a Stella ou com a Provence, porque já passou do nível de maturidade do nosso cheque. Do nosso lado, o processo acaba sendo um pouco mais complexo e demorado, então, em média, a gente demora qualquer coisa entre 6 e 18 meses para investir numa empresa. Na Provence, sempre é um processo, eu diria, muito cuidadoso de escolher com quem nós vamos ser sócios nos próximos 5, 10, 15 anos. Lembrando que a Provence hoje acaba sendo quase como um fundo evergreen. Então, sempre que a gente investe numa companhia, a gente não tem um prazo para desistir. Então, por isso, a gente é, de novo, muito cuidadoso nesse processo de seleção dos empreendedores que vão fazer parte da nossa família. E, basicamente, o processo de ser quando o empreendedor entra em contato ou é indicado através de alguém da nossa rede para bater um papo com o time da Provence. Passamos um bom tempo namorando, tentando entender o modelo de negócio, as alavancas de criação de valor, o mercado que o empreendedor está inserido e, principalmente, a cabeça dos fundadores e do time, e o quão bom eles são em implementar processos para crescimento da empresa num formato sustentável. E uma vez aí decidido que queremos fazer esse investimento, queremos ser sócios desses empreendedores, as coisas acontecem bastante rápido. Então, é basicamente documentação e o aporte financeiro na companhia. Pô, aqui do nosso lado, acho que para contextualizar talvez o estágio de maturidade que a gente vai desde o pre-seed, que é aquela empresa que vai desenvolver o produto ainda, então a gente está fazendo uma aposta praticamente em times, né, na pessoa, então isso é muito condizente também com o namoro, que a gente brinca aqui, que é o tempo de relacionamento com a casa, né, e a gente gosta de co-criar nessa etapa, é uma etapa que a gente gosta de fazer um ping-pong, né, do que faz sentido, o que não faz, qual o mercado, qual o ponto de entrada, porque quem é a persona para poder estar sendo distribuído, então a gente gosta de estar muito próximo nisso, identificando o que são as primeiras normandias, né, os primeiros pontos ali de foco da empresa, até empresas que estão ali numa série A, são empresas ali que podem estar faturando até 40, 50 milhões de reais ano. A gente costuma olhar sobre uma perspectiva de 4 P's. Então a gente olha primeiro para pessoas, né, quem que é o time que está por trás, é um background complementar, ela tem experiência nessa indústria, nesse mercado, é um founder que é missionário ou é mercenário, está querendo simplesmente ficar rico rápido, né? Então a gente faz algumas diferenciações nesse sentido e vê quais são justamente os gaps, como o André mencionou, nessa análise ali de RH, a gente tem também uma especialista de talento, que é ex-head de People aqui da RD, da Resultados Digitais, que faz esse trabalho também. O segundo P é um P de produto. Então, quando a gente fala do produto, ele é 10 vezes melhor do que a solução existente, né? Ele é um produto que vai entrar no mercado existente ou é um mercado que está em disrupção, né? É um mercado novo. Qual que é o tamanho desse mercado? Tem margem para poder estar construindo uma adjacência desse mercado ou a gente vai ter que estar tomando market share de um player existente, de um incumbente existente, né? O que é essa arquitetura de produto que a gente está olhando, né? Ela já existe, a gente está indo num formato como se fosse de help desk para outras indústrias, ou é algo que ainda não existe, teria que construir uma arquitetura do zero? E ao mesmo tempo também se existe algum tipo de arbitragem no que tange modelo de negócio. O terceiro P, ele envolve processos. Então, quando a gente fala de processos, é tudo que tange, não só uma parte mais operacional, né, de organização da empresa, processos, né, mas também principalmente no que tange a distribuição dela. Né? Então, como que é esse mecanismo da máquina de vendas? É eficiente? Né? Se entra 10, quantos que viram oportunidades e quantos que são fechados? Qual que é o tempo entre isso? Né? Qual que é a taxa de conversão e ciclo? E, ao mesmo tempo, a conta fecha. Então, o que a gente está trazendo, a gente consegue ter um payback desse custo de aquisição num prazo adequado. E o último P é um P de preço. Né? Então, valuation, o quanto que está sendo captado, a diluição está condizente com a rodada. E aqui a gente se baseia bastante em dados globais. Então, existe uma base chamada PitchBook, que ela traz esses dados
de uma base global, e a gente sempre coloca em perspectiva a atração da empresa, para quanto que ela está captando e qual o valuation sobre as medianas globais. Então, a gente procura empresas que, via de regra, tem uma tração que é top quartile e está captando num valuation, né, num tamanho de rodada que seja, se não top quartile, mediano, né, para eventualmente também ter algum tipo de arbitragem ali de entrada e minimizar um pouco do risco do investimento. Né, apesar da gente entender que o que a gente está entrando aqui é justamente para tomar risco, então, caso não seja o caso, a gente também está confortável em tomar esse risco. O nosso processo aqui, assim, o namoro, ele vai de 1 ano a 1 ano e meio, tá? Mas o processo, a partir do momento que a gente entende que a chave está virada, ele dura ali na casa de 3 a 4 meses, né? Desde a conversa, apresentação para o time, fazer um processo de deep dive mais complexo, ter aprovação ali, principalmente do time de investimento e sócios, até eventualmente term sheet, negociação, eventualmente do diligence por parte de escritórios de advocacia, parceiros, até eventualmente o fechamento, final closing da transação. Bom, espero ter respondido. Não sei se temos mais alguma pergunta que tenha vindo por WhatsApp. Não. Alguém mais do auditório gostaria de perguntar alguma coisa? Se não, eu vou agradecer, então, ao André, participação presencial, ao Paulo, que esteve aqui, o compromisso esteve aqui, não pôde participar até o final, ao Vitor e ao Marcelo Mitre, pela participação remota aí. Acho que foi bastante esclarecedor para nós. A gente, no nosso meio de engenharia, a gente é muito focado no dia a dia da indústria, enfim, né? A gente tem a informação, todo mundo sabe, das startups, enfim, do venture capital, mas acho que esse foi um momento bacana, assim, para a gente estar podendo aprofundar um pouco mais esse conhecimento, essa informação, e pelos dois lados, né? Porque a nossa associação tem tanto jovens, né, que estão buscando oportunidades, né, e como também tem um público que está interessado em investir, né? Como o Capel. Mas nunca é tarde para empreender também, né? O cabelo em branco não implica que eu não possa empreender. Exatamente. Não é problema nenhum. Então assim, eu acho que por esse lado aí é muito legal, porque tem nos dois sentidos aí, tem pessoas que me perguntavam, muitos sócios nossos, né, como é que a gente faz para participar e tal, né? Eu digo, olha, por aqui nós temos a UOL, que é o que está mais próximo de nós e tal. Mas enfim, é bom saber também que a gente tem a Astela, que tem a Provence, né, enfim, a CapTable, né. Então, acho que, da minha parte, eu me sinto bastante satisfeito com a participação de vocês, com o conhecimento que trouxeram. Não sei o Capel se gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Se não, eu passo a palavra para vocês e... Fazer o agradecimento final também pelo convite e fazer o convite para empreender. Eu acho que é o caminho para o Brasil, não tem muita alternativa, não ser essa. Empreender em startups é só um tipo de empreendimento, né? Não quer dizer que seja melhor nem pior. Empreender acho que é o importante. Se for empreender em startup, nos procure que a gente pode ajudar bastante. Obrigado. Pessoal, muito obrigado aqui pelo tempo. Super prazer conhecer vocês. Aqui do lado da Provence, qualquer coisa que a gente possa ajudar nessa jornada empreendedora, super disposição. Fiquem à vontade aí para entrar em contato com o nosso time, que serão muito bem recebidos. Queria agradecer aí também pelo convite, pela oportunidade, pela atenção, e também a Stella está de portas abertas aqui para contribuir para essa jornada, seja no início, no meio. No fim ficou um pouco mais difícil, mas com certeza queremos estar aí presente para contribuir para o ecossistema como um todo. Obrigado, um abraço. Um abraço a vocês, agradeço a audiência e passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias aqui fazer o encerramento oficial do evento. Obrigado, senhor presidente. Luiz Alberto Schreiber, presidente da ACE. E o seminário Tendências e Expectativas do Mercado de Trabalho da Engenharia foi uma realização da AECE, Associação dos Engenheiros do Setor de Energia Elétrica,
teve o patrocínio do CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul, e o apoio do SENGE-RS, Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Informamos que este seminário foi gravado e estará disponível em nossos canais digitais do YouTube. Queremos, então, mais uma vez agradecer a presença de todos que estiveram aqui no auditório do SENGE, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Obrigado a você que nos acompanhou ao vivo pelos canais digitais do YouTube e esperamos revê-los em uma próxima oportunidade. Declaro assim encerrado o seminário Tendências e Expectativas do Mercado de Trabalho da Engenharia. Muito obrigado.